Paz e bem, gente querida, de paz e bem. Um bom e abençoado domingo para todos e todas. União e reconstrução. Este é o lema do governo Lula, do terceiro mandato do governo Lula. União e reconstrução. Palavras, sim, mas carregadas de significado. E de uma mensagem para os tempos atuais. Diante de uma sociedade, em que se acirrou as falsas simetrias, em que se acentuou as distâncias, dos abismos econômicos e sociais, numa sociedade em que as famílias foram destruídas pelo discurso do ódio, da violência, da intolerância, a gente precisa compreender o sentido dessa união. Reconstrução. Não precisamos nem explicitar esse sentido. Domingo passado foi o sentido mesmo da destruição, a força destruidora. A gente precisa compreender essa união e reconstrução a partir do seu sentido mesmo de paz e de justiça. É impossível estabelecer uma relação de união entre pessoas, grupos, entre a nação, se não houver o sentido de justiça. Uma justiça que promova a paz. É impossível chegar a essa paz que nasce da justiça se a gente não reconstruir. Reconstruir pontes entre esses abismos. Estabelecer diálogos, A gente construir um sentido mesmo de ser e estar no mundo marcado pela vida. A gente precisa ressignificar a vida. Eu acredito que, não por acaso, não por uma coincidência, mas por uma convergência, por uma providência de Deus, a posse da ministra dos povos indígenas e da igualdade racial tenha acontecido depois do dia 8. Sintomático que a posse, vamos dizer, a cerimônia de posse, que estava marcado para a segunda-feira e foi transferida para a quarta, tenha marcado exatamente esse sentido mesmo de resistência. Nós não vamos nos entregar à destruição, à desunião. Nós não vamos entrar no sistema da violência. Eu acredito que a espera para que tenha acontecido depois, claro, ninguém sabia que dia 8
aconteceria isso e aí adiaria a posse, e aí a posse aconteceria na quarta, e aí a mensagem, né, ficaria explícita. Claro que essa era, né, uma pedra cantada, isso era algo que era visível que ia acontecer. Né? Houve uma cadeia de desmandos, de descontroles, né? Houve um complô mesmo, golpista, para que acontecesse o dia 8. Isso era sabido, e desde muito tempo. Né? Houve um desmonte para que acontecesse. E aí a gente tem que ver, né, quem são os culpados, nomeá-los e, sobre eles, incidir o poder da justiça. Porque só assim a gente vai conseguir pacificar o país. Mas isso vai criar um acirramento, isso vai criar milindres com setores militares e questões e grupos e isso. Não, gente. A gente precisa enfrentar. A primeira coisa do processo da cura é o reconhecimento da doença e de suas causas. E essa doença sistêmica em que vive o Brasil, historicamente, é a impunidade. São as anistias, né? São os grandes acordos, né? Em nome da pacificação, né? Os discursos que buscam exatamente não milindrar os setores do partido militar. Então, essa questão a gente precisa enfrentar. A sociedade brasileira precisa enfrentar. Porque só assim a gente vai fazer jus a esse princípio que é a dimensão mesma da paz. Porque há paz armada. Durante toda a ditadura militar, e é comum a gente escutar, né, de pessoas de extrema direita dizer que na época da ditadura você ligava a televisão e era só coisas maravilhosas. Não existia isso que a gente está vendo. Né? Hoje esse absurdo dormia de portas e janelas abertas, não existia tanta violência. Eu acredito que lá no tempo de Jesus também existisse isso, não é? Muita paz em Jerusalém. Paz armada, tá? Sobre baionetas, sobre espadas. Quem falasse morria, era exterminado. Preso, torturado e exterminado e morto. Então, vive, né, a paz sobre o medo. Não é dessa paz. Essa paz não nos interessa, até porque não é paz. A paz é o reconhecimento do crime cometido e, sobre o crime cometido, o estabelecimento das penalidades. Porque só assim conseguiremos a união para a reconstrução. Só assim a gente vai poder realmente reiniciar uma caminhada sobre um novo pacto, uma nova relação, né, com o próprio país, com a sua história, a história de tantos e tantas que ao longo do tempo foram silenciados, silenciadas. E é dentro dessa perspectiva, gente, que a gente precisa viver uma espiritualidade diante do conflito. Diante, né, dessa situação de desunião. Porque é comum que a gente estabeleça essa questão de união e as pessoas pensem numa grande ciranda, numa grande roda
né? Todo mundo junto, de mão dada, e a gente como que se confraternize como uma nação. Assim pensava os militares em 70, né? Essa ideia de unidade do Brasil. O que eu estou dizendo não é a gente se desunuir, né? Unir. Eu estou falando de a gente começar a perceber que existe setores e pessoas que atentam contra o Brasil, contra o povo brasileiro. E isso precisa ser nomeado. Primeira forma de exorcizar, né, um demônio, né, o diabo, aquilo que divide, é a gente saber o seu nome. Como é o seu nome? Meu nome é Legião. Está lá no Evangelho. Porque somos muitos. Então sai dele. Saber o nome, nomear, Freud, Lacan, né? Nos ajuda a compreender exatamente isso. Nomear é dar o nome, é dizer exatamente, trazer a racionalidade, né? A questão que às vezes nada na sombra, anda no inconsciente. Dali, daquele lugar, né, em que emergem os dragões, da onde emergem os monstros. E a gente precisa enfrentar para que haja justiça, para que seja feita justiça tal que promova a paz, e a paz que faça nascer a união, e a partir da união a gente possa reconstruir. Eu acho que o ato terrorista de 8 de janeiro, página infeliz da nossa história, o dia, né, que precisa ser execrado, né, mas não esquecido, principalmente os seus partícipes, aqueles que promoveram, até aqueles, né, que estavam ali realizando, mas também os que patrocinaram, pagaram, e os que arquitetaram, todos devem ser condenados com as penalidades devidas. Mas o senhor já está condenando eles? Sim, porque eles cometeram um crime. Fato. Não dá para, né, absorver. Não, você estava lá, mas a gente vai passar a mão. Nós não somos um grupo corporativo, né, que absolve terroristas e criminosos. A gente precisa compreender como nação tem que incidir o peso da lei. E o que isso tem a ver, reverendo, com espiritualidade? Essa é a espiritualidade cristã. A gente tem uma visão, eu acho que vem de uma certa infantilização da espiritualidade, que diz que a gente precisa falar termos ou de uma forma adocicada e lírica, né? Uma série de termos próprios do universo teológico, teologal, né? Para que a gente reconheça isso como religioso, como espiritual. Ele tem uma fala muito espiritual, né? Muito comum, inclusive dentro do ambiente evangélico.
ele tem uma fala carnal, ele tem uma fala espiritual. E vem muito disso. Agora, o cristianismo, tá? Experiência da encarnação do Verbo. Eis o Cordeiro de Deus, nos diz o Evangelho de hoje. Apontando, João Batista apontando Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Pois é, esse Cordeiro de Deus, Verbo encarnado, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é o Verbo feito carne. Carne, gente, sofrimento, dor, revolta. Revolta, sim. Mas a gente não pode se revoltar, a gente tem que se conformar. Quem disse? Quantas vezes Jesus se revoltou? Está lá no Evangelho. Raça de hipócritas. Túmulos caiados. Está lá em Mateus. Até quando vou suportar essa geração? A gente cria um Jesus, sei lá, a nossa imagem e semelhança de altares apolíneos. Quando de repente a gente precisa compreender que esse Jesus assumiu a sua plena dimensão humana, completa, menos o pecado. Assim nos diz a boa teologia. Então, os fatos do cotidiano e da vida, essas dimensões da festa, da celebração da vida do dia 1º e os cultos da morte e da destruição do 8 são coisas que a espiritualidade madura tem que enfrentar. E tem que dizer, e tem que expressar, e tem que traduzir como ação. Como algo que nos chama agora para o agir. Sim, há espaço para o silêncio, a contemplação. Há espaço para a centração. Em vários momentos Jesus fez isso. E aqui fica o convite às 21 horas, a oração ao fim do dia. Perfeito. Mas que isso não esteja desassociado da vida e que a gente ache que isso é um departamento. Assim como eu vou para o culto, a missa, a celebração, naquele horário, e depois eu deixo de ser, não é cristão, né? Não, você é sempre. Então a gente precisa reconstruir, a gente precisa se reunir, religar a essa espiritualidade profunda, para mais uma vez eu digo, nos fortalecer para o enfrentamento das batalhas. Então, que a gente compreenda, e eu acredito que essa é a mensagem. Cremos e professamos a fé em um homem, um ser humano, demasiadamente humano, Jesus de Nazaré. Não dá para tratar como um espírito desencarnado, como um ectoplasma, ou algo distante de nós, inacessível. Jesus é o Verbo encarnado. É gente como nós, inclusive, que se revoltou contra a injustiça e levantou a voz e disse
e falou sobre justiça para todos e todas. No mundo como o dele era injusto. Porque a paz que ele vivia naquela época era a paz armada, era a pax romana, era a espada e a cruz oferecida àqueles, exposta a todo mundo, né? Daqueles que se rebelassem. Havia muita tranquilidade, portas abertas, janelas escancaradas. Você ligava a televisão lá na Galileia e só notícia boa. Não tinha tanta violência, não é? Porque quem denunciava morria. Simples. Vive-se o medo. Então, essa paz não nos interessa mais. E precisamos nos reunir, religar. Precisamos viver essa espiritualidade da paz, da justiça, do Verbo encarnado, essa espiritualidade da encarnação, uma teologia, uma teogonia, né? Uma teogonia não, mas uma teologia da libertação dessas coisas que nos aprisiona mentalmente, nos limites. Assim nós ajudaremos o governo Lula. Assim nós podemos colaborar com ele. Assim como pessoas de fé, podemos construir um Brasil, reconstruir, né? Um Brasil e a sua unidade. Para todos, todas e todes. Paz e bem, gente querida. Fica então aqui convite, né, como eu disse, para mais tarde a gente se encontrar. Falo mais uma vez, a gente rezar, né? Rezar, se fortalecer espiritualmente. Recebam a bênção, que tenhamos uma semana abençoada, né? Tenhamos um domingo maravilhoso. Recebam a bênção de Deus. O amor de Deus nos atraia, o poder de Cristo nos fortaleça no seu serviço. A paz de Cristo enche os nossos corações de alegria e renove com esperança a nossa fé. A graça de Cristo nos faça fiéis e fortes para cumprirmos a sua vontade, a fim de que possamos viver com Ele na sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco permaneça para sempre. Paz e bem, gente querida. Um abraço, galerinha querida. Paz e bem. Até o próximo domingo.